Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que está em nossa companhia. Elivaldo, comece nos revelando o que será prioridade na atuação, na investigação da CPI da limpeza pública aqui em Teresina. Tiago, eu procurei saber com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Teresina, que trata sobre o tema. Ontem eu conversei com o vereador Fernando Lima, do PDT, e ele, assim, em rápidas palavras, destacou a primeira reunião que acontecerá da CPI que trata do tema e também o objetivo central. Para onde vai essa CPI para tratar especificamente da limpeza pública em Teresina? Um dos focos será esse, justamente a retomada do processo definitivo. E as contratações emergenciais passadas, porque o Tribunal de Contas do Estado do Piauí já tem um parecer falando, inclusive, das irregularidades nos processos anteriores e as irregularidades em torno de contratação de 114 milhões. Então, nós vamos a fundo nisso para saber quais as irregularidades e buscar a punição de quem participou desses processos lá na gestão passada e se há irregularidade nesse processo emergencial que está acontecendo também agora na cidade de Teresina. Então são contratos passados e o que está em vigor também, Elivaldo. É verdade. O vereador fez essa observação ontem, na conversa que tivemos, Tiago, de que já são 6 contratos emergenciais, ou seja, já passou do tempo de se realizar, na visão do parlamentar, que provocou a CPI desse tema lá na Câmara Municipal, já passou o tempo de se convocar ou de se promover uma licitação definitiva para uma situação tão complexa que é a limpeza pública de uma cidade como a capital do estado. Então, esse é o motivo maior. E, ao mesmo tempo, é saber como esses contratos emergenciais foram feitos, foram executados, tanto na parte do cumprimento das ações, como também na relação com os funcionários, os colaboradores terceirizados dessas companhias. E, ao mesmo tempo, abrir caminho para uma solução definitiva para um tema tão importante e essencial para a cidade de Teresina. A primeira reunião será amanhã, quarta-feira, depois da sessão ordinária. É que hoje, na primeira sessão da semana, as comissões técnicas deverão tratar de vários assuntos. Inclusive, na Finanças, o tema será a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, que é um tema que precisa avançar na Câmara, porque o mês está acabando e julho é o mês de recesso parlamentar e essa lei precisa ser aprovada já no primeiro semestre do ano. Outro detalhe, Tiago, é a composição da CPI do lixo. Há um problema a ser resolvido. Qual é? A presença do vereador James Guerra. Por que é um problema? Do Avante. O problema é porque ele foi secretário da SENDU, a extinta secretaria já da estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina, e na época que ele foi secretário, essa pasta ela era responsável pela limpeza pública. Então ele seria parte envolvida no 100% envolvido. Ele já disse que isso não seria um impedimento legal. Bom, no regimento isso pode até acontecer, mas na visão dos parlamentares que estão ali mais diretamente ligados e questionando a presença do vereador James Guerra, mas eticamente isso não caberia, não daria legitimidade às resoluções da CPI. E qual seria a solução? Tiago, CPI, quem escolhe os integrantes são os blocos partidários e os partidos através das suas lideranças. Eles que indicam. Exatamente, eles que indicam. Então, o bloco que o vereador faz parte, né, James Guerra, é um bloco denso, importante. Avante e PRD, juntos os dois partidos formam 5 cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. E aí eles indicaram o vereador James Guerra. O problema qual é? Qual será a alternativa? Veja só, Quem são os outros? O PRD tem o vereador Bruno Vilarinho, que é o líder do prefeito. Tem como participar de uma comissão como indicado. Os outros vereadores, Roncalim, foi superintendente da SAAD Centro. Participou da gestão. Juca Alves, SAAD Sul. SDU Sul. Participou da SDU Sul, hoje é SDU Sul. Sobra quem? Valdemir Virgínio. Esse não participou. Não participou. Agora, é difícil você achar ali alguém que não tenha tido nenhuma ligação, 0 ligação com a gestão anterior para formar uma comissão. Pode até tem. Mas não é tão fácil assim, vamos formar uma comissão com quem não tinha nenhuma ligação com a gestão passada. É complicado no universo de apenas 29 integrantes. Mas esse será o rumo, o problema do vereador James Guerra será abordado nessa reunião de amanhã e pode acontecer mudança na composição da CPI do lixo. Muito bem. Elivaldo, vamos falar agora da perspectiva ou da expectativa da concretização da federação entre Solidariedade e PRD, um tema que repercute, e o que diz o prefeito de Oeiras acerca dessa união?
Pois é, Tiago, talvez tenha sido a principal vitória nas eleições municipais do Solidariedade, considerando o estado do Piauí. A eleição do prefeito da primeira capital, Oeiras, tem um simbolismo muito forte. Dr. Ailton Alves Filho, ele é filiado ao Solidariedade. Eu lembro que na época teve até uma crise, a saída dele do MDB, desistiu da candidatura, acabou encontrando abrigo no Solidariedade. E ontem eu perguntei para ele, sim, prefeito, e Solidariedade e PRD juntos numa federação, o senhor segue nessa coalizão partidária? E ele deu a resposta. Elivaldo, nós fomos muito bem acolhidos no Solidariedade, fizemos nossa campanha lá em Oeiras, fomos bem sucedidos, não nos faltou respaldo pelo deputado Evaldo Gomes, pelo deputado Franzé, tá certo que temos todo esse alinhamento e estamos satisfeitos, tá certo, no Solidariedade, claro, observando aí, tá certo, como as coisas vão progredir, como as coisas vão evoluir, as decisões também dos líderes a nível de Estado, tá certo, mas realmente estamos satisfeitos no partido a qual estamos hoje filiados e vencemos as eleições lá em Oeiras. Eu questionava aqui o Elivaldo nos bastidores, por que o prefeito citou o deputado Franzé, assim, como uma referência, né? Ele ligou ao deputado Evaldo, que é do Solidariedade, mas o deputado Franzé é do PT, Elivaldo. Pois é, Tiago, eu lembro bem, esse fato foi quando o deputado Franzé era presidente da Assembleia, aconteceu essa crise na oposição lá em Oeiras, o PT abriu mão da candidatura, Franzé entrou em campo para viabilizar um candidato que tinha o melhor potencial eleitoral para enfrentar a situação. Tanto é que venceu a eleição, né? E ele estava sem partido, tinha se desfiliado do MDB. E Franzé Silva foi um dos articuladores dessa migração do MDB, da filiação do então candidato Ailton Alves ao Solidariedade. Franzé Silva, muito ligado ao deputado Evaldo Gomes, que era vice dele na Assembleia Legislativa, vice-presidente, e hoje articulações de bastidores dão conta de que, numa eventual chapa de candidatos a deputado federal pelo Solidariedade e agora federado com o PRD, Franzé Silva é nome certo. Olha só, muito bem. Mas, repito, a conferir. Franzé Silva é do PT, histórico PT, inclusive, e é pré-candidato a deputado federal pelo PT. A conferir, Elivaldo Barbosa, os próximos desdobramentos. Deputado, Elivaldo, o deputado Merlong Solano falou a respeito da proposta que tramita visando a ampliação do número de deputados federais. É verdade. Essa proposta, Tiago, ela vai para a pauta amanhã no Senado Federal, já passou na Câmara e agora será discutido no Senado Federal. Mas ontem o Tasso Cruz também conversou com o deputado Merlong Solano sobre um tema que tem sido muito está na agenda, na ordem do dia do governo federal, na relação com o Congresso. Os vetos que são votados, alguns considerados essenciais, eles são rejeitados no parlamento, resultado de uma composição que não é nada animadora ou satisfatória para as pretensões do governo no parlamento. E ao Tasso Cruz, Merlong Solano deu uma explicação de como estão acontecendo essas negociações em torno de vetos do governo que são examinados principalmente na Câmara Federal e também no Congresso, que reúne as duas casas, Câmara e Senado. Todo governo precisa vetar e precisa manter seus vetos. Como é que mantém seus vetos? Tendo maioria no Congresso Nacional. O governo Lula não tem maioria no Congresso Nacional, não tem uma maioria sólida. Então, tem que fazer uma negociação na hora de votar os vetos. Nós mantivemos 213 vetos. Para termos o voto da maioria dos deputados, foi preciso a gente votar com eles na derrubada de alguns vetos. E eles exigiam aqueles vetos que beneficiam o setor elétrico ligado às energias renováveis, às eólicas, ao setor do hidrogênio e a renovação do Proinfa, que é justamente o programa que foi criado lá em 2002, voltado para incentivar as energias renováveis. Só que hoje as tecnologias já permitem que esse setor se expanda sem precisar de subsídio. É o que o setor elétrico tradicional está dizendo e eu acredito nisto. Mas os lobbies funcionaram com força junto ao PL e ao Centrão, e esse pessoal estava defendendo com força a derrubada desses vetos, sob pena de não manter os outros muitos vetos que o governo precisava que fossem mantidos, 213 vetos. Então, é nessa negociação que nós votamos a favor da derrubada de alguns vetos,
para poder manter outros vetos fundamentais para o governo. Tudo é articulação, né, Elivaldo? E olha, Tiago, articulação é quando você tem minoria, Você precisa ceder em alguns pontos. Né? ceder em muitos pontos, ou na maioria dos pontos. Ou seja, é de não dar o tom do debate que é feito no Congresso Nacional. Por isso, Tiago, é que a eleição do ano que vem, tanto para a oposição como para a situação, as eleições proporcionais serão fundamentais. É aquela história, não adianta você ganhar o poder executivo se você tem minoria no legislativo. Nas condições legais brasileiras, é praticamente impossível você desenvolver um governo tendo minoria no parlamento. Por isso que, repito, tanto a oposição como a situação investirão com muito cuidado, com muito zelo nas eleições, tanto para a Câmara Federal como também para o Senado, Tiago. A propósito disso, Elivaldo, eu gostaria de obter a sua avaliação. Assim, eu vi uma declaração atribuída ao deputado Merlong no sentido de que o PT teria avaliado o que seria prioridade aqui no cenário, tanto local como nacional, e poderia estar, Elivaldo, recuando de reivindicar essa vaga na senatória, na chapa do governador Rafael Fonteles? É verdade, Tiago. Avançada essa discussão. Muito embora setores do PT ainda acreditem que essa situação pode ter uma reviravolta. Porém, essa articulação estadual, ela está muito forte, muito forte. Ontem, aqui mesmo, ao Jornal do Piauí, o governador Rafael Fonteles informou que PT, MDB e PSD estarão na chapa majoritária. Falou com todas as letras. Não escalou ninguém, não falou em candidaturas e tal, que ele só vai tratar desse assunto em 2026. Mas esses partidos formarão a base da aliança majoritária governista para 2026. Olha, que partidos são esses? O PT, do governador que buscará a reeleição, o MDB, de Marcelo Castro, que é senador e vai buscar a reeleição, e o PSD, de Júlio César, pré-candidato ao Senado Federal. Como essas candidaturas ao Senado serão conectadas à estratégia nacional do governo, do PT e os aliados mais próximos, para essa lógica de estar também, no caso de reeleição do presidente, ou de buscar essa invertida na eleição parlamentar, de tê-los como aliados para todas as horas, digamos assim. O senador Marcelo Castro já é um aliado nessas características, nessas condições. E o PSD dará essa garantia no caso de uma candidatura vitoriosa para o Senado? Porque são duas coisas. Primeiro a garantia e depois a eleição. Porque a escolha do candidato não significa o resultado já favorável no caso de uma disputa eleitoral. Uma vez que a oposição também virá com muita força para essa disputa de uma vaga na representação do Piauí no Senado Federal, no caso, na busca da reeleição do senador Ciro Nogueira. É isso, Elivaldo. Por hoje é só, Tiago. Amanhã tem mais. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa. Um ótimo dia a você. Até lá.